Eu fico olhando para este livro, que na verdade não é um livro, é um composto de vários livros, uma biblioteca, vários livros, vários autores, e fico pensando que Deus não escreveu esse livro. Aí alguém pode dizer assim, mas como que você crê tanto em Deus se você não crê que Deus escreveu esse livro? E eu só digo uma coisa, esse livro, essa biblioteca, é o testemunho humano dos atos de Deus, do que Deus faz entre os homens. Testemunho humano, um livro escrito por homens, não Deus que escreveu. Nem Jesus, que é o ser encarnado nesse mundo, escreveu qualquer coisa. Em livros, em papel, em pergaminhos. Papel só veio existir há uns dias desses. Nem Jesus escreveu coisa alguma, menos um dedo riscando na terra. E aqui logo o vento mexeu com aquela terra e aquela escrita não ficou ali. Mas tem um lugar onde Deus escreve. Deus escreve em algo muito mais. É algo que faz sentido onde Deus escreve. E eu quero ler só para você aqui uma coisa que eu acho interessante. E que livro onde Deus escreve? Está aqui em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 14, ele está falando sobre o sacerdócio, e depois que o sacerdócio fazia os sacrifícios públicos para poder cobrir o pecado. Mas eram sacrifícios de bode, de touros, de animais, ou de frutas, de pássaros, essas coisas. E Jesus, uma única vez, entrou no santuário com um sacrifício vivo, que era ele o sacrifício. E eu vou ler aqui a partir do verso 15, Hebreus 10 e 15. Além disso, do verso 14, pois foi por meio de uma só oferta sacrificial que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Além disso, o Espírito Santo também nos dá testemunho ao dizer. Além disso, o Espírito Santo também nos dá testemunho ao dizer. O Espírito Santo que também não escreveu livros aqui, assim, desse tipo. Ao dizer, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. Olha o lugar onde Deus escreve. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. E depois ele acrescenta: e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas ações contra a lei. Ora, onde há perdão dessas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para usar o caminho de entrada no lugar santo por meio do sangue de Jesus, o caminho novo e vivo que ele abriu para nós através da cortina, isto é, sua carne, o seu corpo. E visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero e plena fé. Por isso que às vezes eu escrevo coisas em textos, pequenas coisas, e digo basicamente assim, Jesus diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Da mesma forma como ele diz, se vós não receberdes o reino de Deus como uma criança recebe, de modo nenhum entrareis nele. O reino de Deus entra em você e você entra no reino. É uma coisa que completa a outra. E isso precisa de ter um coração sincero, simples, humilde, para poder conhecer Deus. Deus não será conhecido dos arrogantes. Deus não será conhecido dos presunçosos. É Jesus quem diz, Mateus capítulo 11, Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E graças te dou porque foi assim do teu agrado. É algo para se meditar. É algo para se colocar em prática aquilo que Jesus diz para a gente colocar. Aí, aproximemo-nos com coração sincero e plena fé, tendo o coração aspergido, purificado de uma consciência má. Tendo o coração aspergido, purificado de uma consciência má e o corpo banhado com água limpa. Aí sim, é o momento que se vai conhecer a Deus. A partir daí, apeguemo-nos firmemente à declaração pública da nossa esperança, sem vacilar. A nossa declaração encarnada, vivida, praticada. Não é uma declaração de boca, não. É uma declaração de prática da vida. É como Paulo que diz assim, é com o coração que se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê, com a boca se faz. No capítulo 12, apresentemos os nossos membros como sacrifício a Deus, que é o nosso culto racional, nosso culto pensado, o nosso culto vivido na prática da vida. Apresenteis os vossos corpos para fazer as boas obras, o bom combate da fé. Apeguemo-nos firmemente à declaração pública da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. E pensemos uns nos outros para nos estimular. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Para as boas obras. As boas obras. E não deixando de nos encontrar, de nos reunir, de nos encontrarmos em amor fraterno. Não é deixando de ir para um lugar. Tem gente que vai para um lugar, mas não se encontra com ninguém. Parece que vai para um lugar, parece que fica de olho fechado o tempo todo e sai de lá, não leva nada para a vida, ou vai lá e fica louco, perturbado. Vai lá para enlouquecer, nunca vai para... E às vezes se vai, ainda graças a Deus, que não leva para a vida certas coisas que se dizem, porque senão piorava ainda mais a situação. Mas quando é essa palavra, você pode sair daqui, ver esse vídeo e pegar o que foi dito, o que eu estou dizendo aqui, e praticar na vida. Porque é isso que Jesus quer. É aquele que ouve a palavra, como diz Tiago,
você se vê, você se enxerga como um espelho, mas se você sair para a vida, na vida, não praticar, é como alguém que se viu no espelho e depois esquece de que foi que viu. Não, aqui é para a gente ouvir e levar para a vida, praticar na vida. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, e não deixando de nos reunir, como é costume de alguns que fazem isso, mas nos encorajando uns aos outros e ainda mais, ao passo que vocês veem chegar o dia. Pois se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, não há mais uma expectativa terrível de julgamento, e há uma ira ardente que vai consumir os opositores. É chamado de opositor aqueles que são deliberadamente praticantes do erro. Pedro é quem diz também sobre isso, lá não sei se é a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, que aqueles que tendo o conhecimento exato, como diz aqui, conhecimento exato da palavra, da verdade, tendo vivido, entendido, sabido como é, vivido pacificado já, e depois voltar por estímulos diferentes, sabe lá da onde, as pessoas podem cair. É por isso que Paulo diz assim, não, cuidado você também para que não caia na mesma coisa que os outros que caíram. Cuidado você para que não caia. E é como esse que conheceu o exato caminho, o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho da verdade, e depois volta a ser um malandro, um arrogante, um presunçoso, um ser que vive do orgulho, um ser que vive para si próprio, só pensa em si, só pensa no seu umbigo, não pensa mais uns nos outros, não estimula mais ninguém a viver com qualidade, agora já está querendo tirar dos outros. Roubar dos outros. Pegou um estímulo maligno. Essa é como o cão que come o próprio vômito. É como a porca, o porco que, lavado, limpado da lama, volta a se deitar na lama. E não tem nenhum problema em ser porco. O porco foi lavado. Tudo por Deus é santificado. Pedro, come Pedro esses animais. Pedro nunca comeu animal imundo. Aí a voz diz, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Sabe, uma das coisas que mais me fizeram perder tempo na vida foi achar que Deus se encontrava em algum lugar. E se Deus era encontrado muito de fora para dentro, mas aquilo que vem pelo ouvir, a fé nasce na gente que já está dentro da gente. Ela acende, ela desperta na gente. Já existe em nós. É um livro que já existe em nós. Temos um livro no nosso coração e ele precisa ser despertado. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Cristo te fará enxergar como é bom fazer a vontade dele. Como ele disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Assim digo eu, a minha comida, o meu alimento, eu me alimento em fazer a vontade de Jesus.
a vontade do nosso Pai. E eu quero só cantar aqui uma música que fala da minha vida, de um tempo de busca em que eu procurava Deus em lugares e mal sabia eu que estava procurando afeto, procurando gente que abraçasse, gente que caminhasse junto, gente que segurasse a minha mão para andar, para me ajudar a levantar. E isso sem evangelho, por mais que as pessoas tentem estimular você como se fosse algo para cima, sempre para cima, pensar positivo, as pessoas falam em pensar positivo, o evangelho não é pensar positivo, o evangelho ele é tão claro que se você for ver só os pontos que ele mostra, você cai no negativo. Mas o evangelho mostra pra gente, para colocar na gente a esperança da fé. E aí eu andei procurando Deus em lugares. Aí me vem aquela coisa da samaritana que diz assim: os nossos pais, os nossos antepassados, falando isso para Jesus, os nossos antepassados buscavam a Deus nesse monte. E como eu percebo que tu és profeta, essa é a pergunta da samaritana. O profeta não é um ente, o profeta não é um ente que serve, que é obrigado a falar o que os homens querem. O profeta fala o que Deus quer. Já que ela sabe disso, então deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho dúvida. Os nossos pais cultuavam a Deus nesse monte, lugar. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz: mulher, vocês conhecem pouco de quem vocês adoram. Conhecem pouco de quem vocês adoram. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, não desses que acham que é em lugares, mas desses que cultuam em espírito e em verdade, o tempo todo, na vida, em espírito e em verdade, em consciência, em pensamento, em raciocinar o Evangelho, de como Deus ensina na vida e praticar com sinceridade, com verdade, na vida. Esses é aqueles que Deus procura. Mas uma pessoa como eu estava em busca de afeto, me sentindo solitário no mundo, um mundo que tem 7 bilhões de pessoas, e a pessoa se sentir solitária, né? É aquele vazio que só Deus preenche. E eu saio de um lugar para o outro e canto exatamente essa mesma música que eu vou cantar aqui agora, mas que ainda não fazia, eu não vivia essa mensagem que essa música vai passar, essa mensagem que eu falei, aqui escrita em Hebreus. A música fala sobre racismo, essa exclusão, um muro que separa as pessoas. Ela fala de uma coisa que era o que eu buscava, que era Deus, e a própria música diz: encontrarás o seu trono em seu coração, encontrarás o seu trono em seu coração. Não é preciso de ir para Jerusalém, Samaria e lugares para encontrar Deus. O Senhor, o Espírito de Deus, fala em todo lugar, e em todos os lugares se ouve a sua voz. Todos os lugares da terra se ouve a sua voz.
Bem, e aí eu vou cantar essa música bem interessante. Senhor, por que me pedes dessa água? A terra em que estás não te acolhes. Não vês que entre nós há um abismo maior que um grande gesto de bondade. Mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, sacio a sede que tu tens de Deus. A água que eu te peço me refrescará. A água que eu te dou te iluminará. A água que eu te peço vem da terra morta. A água que eu te dou jorra de Deus. Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado o trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e verdade, encontrarás seu trono em teu coração. A água que te peço me refrescará. A água que eu te dou te iluminará. A água que eu te peço vem da terra morta. A água que eu te dou jorra de Deus. Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado o trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e verdade, encontrarás seu trono em teu coração. Em meu coração eu encontrei o seu trono em meu coração. Fica essa palavra para você e essa música que fala do amor de Deus, de como é que é o encontro dele conosco.